O idoso que se deseja ser. Esse foi o tema da 26ª Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia. A mestre em gerontologia e doutoranda em gerontologia, fisioterapeuta, né? Que é a sua formação inicial. Cristina Ribeiro esteve lá. E olha, Cristina, que pertinente, né, a gente tratar desse tema hoje. Muitas novidades? Muitas novidades. Qual é o foco agora? Dessa visão? Olha, assim, não muda tanto aquilo que a gente já sabia, né? Em termos de cuidados com a alimentação, né? Uma vida saudável, só que alguns pontos foram levantados, bem interessantes. Uma delas foi a questão da alimentação, só que assim, alertando para a questão da pessoa, porque é o idoso que se deseja ser, então é pensando nesse envelhecimento. Então assim, a palestra que teve lá foi enfocando a importância de cada pessoa que escolhe, por exemplo, o seu tipo de dieta, ela analisar e ela ver se é bom para ela. Porque hoje a gente tem os modismos das dietas, né? Muito, e eles estão aí, para nos mostrar um corpo mais bonito, mas talvez nem tão saudável. Nem tão saudável, então a questão do ser ou não vegetariano e os outros tipos de dieta que nós temos hoje, né? Um cardápio de opções. Então precisa-se realmente observar assim, a partir da escolha de uma dieta ou de um estilo de alimentação, como que isso é para a própria pessoa. Porque muitas vezes se adota uma dieta vegetariana, por exemplo, uma alimentação vegetariana. E aí a pessoa às vezes começa a observar, ela está com dificuldade no sono, dificuldade na memória, ela já não está tão produtiva como antigamente, mas ela acha que, isso deve fazer parte, e ela fica anos com isso. Então assim, que idoso que ela vai ser, que idosa. Então precisa se prestar muita atenção a essa questão da alimentação, da escolha da dieta, né, do que vai se ingerir, né, no dia a dia. Então não dá para desassociar, né, uma qualidade de vida no envelhecimento sem passar por essa análise mais criteriosa da dieta. Isso, da dieta. E quem orienta nisso? Aí a nutricionista. Só nutricionista. Isso. Não só, mas assim, a gente tem um nutrólogo hoje, que é um médico especialista, né, com esse enfoque de alimentação, mas tem que procurar esses profissionais para realmente ver, essa é uma dieta adequada para mim? Porque às vezes a pessoa tem uma deficiência, no ferro, por exemplo, ela pode entrar numa anemia, né? Então aí ela adota uma alimentação que não é adequada para ela, para a genética dela. Então, eu não fiz a colocação certa. Quando eu disse só a nutricionista, aí a gente pensa, né, na equipe multidisciplinar, naqueles profissionais com os quais o idoso costuma contar. É isso. Aí entra você, o próprio nutrólogo ou nutricionista. Com certeza. Enfim, essas pessoas que o acompanham. É preciso uma comunicação em conjunto. Precisa. Magda, é muito bom você falar isso, porque assim, se o profissional, por isso que eu defendo tanto a ideia da questão de estudar a gerontologia. Então, quem vai trabalhar com o idoso, não basta achar que eu vou trabalhar com um adulto mais velho. Eu gosto sempre de frisar isso. Não, precisa entender, precisa ser especialista na área, precisa estudar, porque eu não sou nutrólogo, né, nem nutricionista. Mas se eu vejo que o idoso está lá, ele assumiu uma dieta, que muitas vezes isso eles também falaram no congresso, foi interessante. Às vezes a alimentação do idoso, ela segue a alimentação dos familiares. E se toda uma família entra numa dieta vegetariana? Como fica o idoso? Ele de tabela, ele também vai ter que ingerir esses alimentos e pode faltar uma proteína, pode faltar mais vitaminas. Então tem que se observar isso. E aí se o profissional está atento a isso, ele pode alertar, falar, olha, quem sabe, né, vamos procurar um nutricionista, um profissional da área, né, especializado para realmente orientar quanto a isso. Então isso assim, foi frisado bastante, foi um dos pontos que foram frisados no congresso. Então, até depois a gente sabe que existe uma perda, né? Com a passagem dos anos, existe uma perda para todos nós em alguns nutrientes que nós precisamos repor. Mas eu quero aproveitar aqui a sua passagem aqui hoje, a sua visita novamente, para a gente estender um pouco essa conversa dentro do contexto dessa 26ª jornada, enquanto os temas estão ficando cada vez mais próximos. Nós estamos mudando um pouquinho essa pirâmide, sabemos que vamos passar, essa questão da longevidade já vem sendo debatida, mas também nós estamos mudando um pouquinho a nossa pirâmide em relação, né, aos jovens, há uma mudança aí nessa questão da juventude também. Isso já vem acontecendo em alguns países.
E nós fomos às ruas, a Marina Araldi foi às ruas, Cristina, para perguntar, né, se as pessoas têm medo de envelhecer. Vamos ver essas respostas, então. Você tem medo de envelhecer? Não, Por quê? porque é uma consequência, né, da vida. Então, a gente tem que pensar em fazer essa transição saudável, bem, e interiormente tá com equilíbrio, então tá tudo certo, né? Não. Por quê? Porque é natural da vida envelhecer, né? Você tem medo de envelhecer? Tenho. Por quê? Porque os mais velhos às vezes não são respeitados, né? Então dá um medo, assim. Eu acho que é uma coisa natural. Você não tem medo das dificuldades que vêm ao longo dos anos? Ter eu tenho, mas a gente tem que encarar, né? Sim, muito. Por quê? Porque passou o tempo muito rápido e eu já me vi velha em 5, 6 anos já. Aham. Tem medo dessas dificuldades que vêm ao longo dos anos? Sim, porque eu percebo que cada tempo que a gente vai envelhecendo, a gente fica com menos disposição, fica mais depressivo, tudo incomoda, barulho, qualquer coisa. E antes não, a gente aguentava virar dias. Isso que é chato de envelhecer. Pela falta de, às vezes, de ter se preparado, né? Antes de não ter juntado dinheiro, de às vezes não ter casa própria, no fim da... Um pouquinho a gente sempre tem, né? Porque eu acho que é uma coisa natural, né? Que vai, qualquer dia ou qualquer hora vai ter que acontecer. Porque é normal, né? Vai acontecer. A gente percebeu ali, você viu, Cristina, que existe uma preocupação muito forte da geração baby boom, Isso. né? Aquela que hoje está com 47, 48, 49 anos. A geração Y, né, que é essa geração mais nova, ela já não tem tanto essa visão de que o envelhecimento é preocupante. Como é que você analisa isso? Eu questiono, porque assim, quem é mais velho tem essa preocupação. Será porque não está sentindo mais na pele? Pode ser? Será que o mais jovem ainda não vê como uma teoria? É muito bem lembrado Entendeu? isso. Claro, porque ele não está sentindo. Ele não está É como aquela sentindo. moça que falou, a gente já começa a perceber os efeitos do tempo no nosso comportamento. Né? Ficamos mais descontentes com determinadas situações do cotidiano, nós já não temos mais paciência. Esse é o idoso que a gente precisa pensar em ser? Então, Como é que trabalha interessante. isso? Agora, uma coisa que é bem bacana, até é um dos temas que eu estou estudando no doutorado. E a palestra de abertura do Congresso falou muito sobre a importância de ter propósito de vida. E o propósito de vida a gente pode traduzir como sentido da vida, motivação, objetivo. Então, se a pessoa ela tem objetivo, seja, não importa qual, né? Eu sempre falo, é viajar, eu quero ir para uma festa na semana que vem. Eu quero ir para um curso no final de semana. Eu vou visitar meu vizinho. Eu quero conseguir visitar meu vizinho diariamente. É uma motivação. É algo que assim, ele se motiva a acordar de manhã, a fazer algo para ele mesmo. Então assim, a pessoa independente da idade, ela precisa ter objetivos de vida. E aí o que eu tenho estudado no doutorado. Se a pessoa já tem isso desde jovem e ela vai envelhecendo com esse propósito, vai envelhecendo dessa maneira, muito provavelmente ela vai ser um idoso menos depressivo, mais produtivo, mais flexível. Porque a pessoa que tem um propósito de vida, ela não deu certo dessa maneira, tudo bem, vamos fazer de outra. Não é tão rígida, tem mais resiliência. E não quer ser tão dependente. Não quer ser tão dependente, ela vê sentido não só nas coisas que ela faz para os outros. Né? Então é importante a gente se realizar com as coisas que a gente faz para os outros. Um trabalho voluntário, né? Um trabalho assistencial, sim, mas não, né, assim, não apenas coisas que é para os outros. Então, assim, o que eu quero para mim? Eu quero fazer um outro curso, o trabalho voluntário me dá satisfação, ótimo. Mas não fica apenas, meu propósito ou a minha vida foi para cuidar dos netos, ou dos filhos, e o que mais? Porque depois os filhos saem de casa, os netos também. E todas essas queixas, né, de não ter paciência, de não ter... Está aqui, nesse idoso que se deseja ser. Né? Com esse propósito, eu cuido mais de mim, eu cuido mais do meu organismo. Porque se você não tem um propósito, você não enxerga o porquê, talvez. Por quê? Por que eu vou me cuidar? Por que eu vou cuidar da minha alimentação? Para quê? Para fazer o quê? Engraçado que isso é muito claro, porque as outras gerações, elas tinham essa visão de fim de vida. Né?
Elas tinham uma ideia de estou cumprindo a minha missão, vamos dizer assim. E hoje não. Longevidade diz tudo isso, né? muito. Mostra esse propósito que você nos traz. E isso a gente vê cada vez mais na mídia, Facebook. Outro dia eu vi num dos sites lá, a doutora mais velha da França, se formou agora. Uma graça, 91 anos. Terminou o doutorado, olha que lindo. Né? Então pensar que a pessoa, assim, independente da idade, ela pode fazer cursos, crescer como pessoa, ser uma pessoa melhor, aprender. Então se ela tem esse propósito, ela fica melhor, ela se cuida. Os artigos dizem isso. Eu estou achando vários artigos internacionais que falam isso. A pessoa que tem mais propósito de vida, ela se cuida mais. Então vamos pensar nisso, Vamos um pensar, propósito de vida. Olha que importante. Perfeito, Cristina, adorei, porque na verdade a gente começa um bate-papo assim e vai jogando para todas, nós começamos falando da 26ª jornada com vários temas e propósito de vida é um tema que muito nos interessa aqui no programa Foz Mulher. E você é sempre nossa convidada para estar retratando isso, tá? Eu é que agradeço, tá? A sua presença hoje, contando com você um outro encontro, trazendo esses temas e trazendo exemplos também de pessoas que já chegaram nessa idade, que é uma idade bem bacana da gente estar celebrando e trazendo exemplos que mostram como bom viver é viver, chegar nesse momento, né? Não sei, terceira idade, né? Terceira e melhor idade? Terceira e quarta, né? Acima de 60 anos. E aí vai. Então a gente vai trazer esses exemplos que eles existem, estão pertinho da gente. Isso, Cristina, até o próximo encontro e você Obrigada. fica comigo, porque daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós temos ideias bem bacanas para você curtir a semana. Até já.